Olá, irmãos, amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do nosso Senhor. O objetivo é nos alimentarmos com ela. E convido a todos para lermos juntos o trecho de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. 2 Reis 6, de 8 a 23. Diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares de tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus havia falado, e de que o tinha dado aviso, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o seu coração, o rei da Síria chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Há um traidor? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram toda a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere-te, peço-te, ó Senhor, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou até Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou para Eliseu: Ferir-los-ei? Ferir-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua própria espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam, bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Que o Senhor possa abençoar toda a sua palavra. Vemos aqui o profeta Eliseu no cumprimento da sua missão, do seu dever. E nesse instante deparou-se com uma situação muito difícil. Uma situação que não somente o afetou, mas afetou todos aqueles que estavam em sua companhia. A isto chamamos de um momento de crise. Quem não passa por este momento? Ou por momentos como esse? É bem provável que todos nós agora estejamos passando por um momento de crise. Um momento bem acentuado. Não é fácil o que estamos vivendo nesses últimos dias. Agora, em meio a essas crises, nós temos variadas visões. São
perspectivas que as pessoas têm. E uns são diferentes de outros. A forma como nós enfrentamos este momento é bem variada. Alguns enfrentam de forma correta, outros se deixam levar pelo sofrimento. É verdade que tem gente que está muito afetada nesse momento. Mas saber lidar com essas situações, saber lidar com o momento de crise, demonstra maturidade, demonstra que temos aprendido algo muito especial com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos ver. Nós precisamos fazer uma análise de como nós estamos enfrentando esses momentos de crise. De acordo com o texto bíblico que nós lemos, destacam-se alguns momentos da visão que se dá em meio à crise e que podem estar acontecendo exatamente conosco agora. E quero destacar o primeiro momento. O primeiro momento, Deus parece estar ausente. Os versículos 14 e 15. Nós lemos que o acampamento, a casa de Eliseu, dos seus servos, a casa estava toda cercada. O rei da Síria enviou tropas para Dotã, o lugar onde se encontrava aquele profeta de Deus, Eliseu. Enviou carros, cavalos e forte tropa. O objetivo era de prendê-lo, porque assim ele teria facilidade de invadir Israel. Todas as vezes que Ben-Hadad, rei da Síria, propunha fazer um cerco em Israel, sempre que ele pensava em derrotar o exército de Israel, ele armava a cilada. Mas o profeta Eliseu contava ao rei de Israel: não passe em determinado lugar, porque existe um exército lá te esperando. E isso foram várias vezes. Então os seus planos, o plano que de Ben-Hadad era frustrado todas as vezes. E ele se aborreceu com isso e perguntou: tem um traidor entre nós aqui? Não tem jeito, eu não consigo vencer o povo de Israel. E eles disseram: porque tem um profeta lá que revela tudo aquilo que o senhor fala na sua câmara secreta, ele sabe. Não tem segredo para ele. E assim ele conta para o rei de Israel e eles fogem. Então a ideia dele foi prender esse profeta de Deus. E esse homem se viu de repente cercado naquela situação. E não foi um cerco simples, foi um cerco terrível. Foram carros, cavalos e grande exército. O rei da Síria, ele aqui podemos identificá-lo com várias coisas. Como eu disse, o rei da Síria, ele é uma figura, de certa forma podemos dizer, um grande inimigo de Israel. Podemos pensar nele como inimigos que existem ao nosso redor também. Nós também estamos cercados por inimigos, como Israel estava naquele momento. O primeiro inimigo que nos cerca terrivelmente é todo pecado. A Bíblia diz que somos assediados por grande pecado, Hebreus capítulo 12, versículo 1, que é um peso que nós carregamos. O pecado está em nós temos que conviver com ele todo o tempo da nossa vida. E ele é um peso contra nós, e ele está não somente em nós, mas ao nosso redor também, assediando-nos. Convivemos com o pecado todos os dias e não conseguimos nos desprender dele de forma alguma. Além do pecado que nós lutamos e não nos desprendemos dele, nós temos o inimigo, Satanás. 1 Pedro 5,8 fala que Satanás é como um leão ao nosso redor, bramando, buscando uma brecha, esperando o momento de um ataque. Outros lugares, nós o vemos como uma serpente terrível. Não ruge, mas ele consegue infiltrar e nos derrotar. Além do pecado, além do diabo ao nosso redor, temos ainda um terrível cerco de problemas que nos afligem todo dia, problemas familiares, de relacionamento, de ajustamento, problemas emocionais, desgastes, problemas econômicos. Muitos nesses dias perderam o seu emprego e isso vai causar um desajuste muito grande. Problema de saúde. Quem aqui não está correndo atrás todo dia por si mesmo ou por um parente querido? Problema de drogas. Muitos lares passam por essas situações.
Problemas espirituais como desânimo, falta de fé, de coragem, decepções, mesmo dentro de uma igreja. Hoje nós podemos estar cercados, e isso é um drama. É comum sentirmos como o servo de Eliseu sentiu, Geazi. Geazi ficou apavorado quando ele levantou e viu aquele exército. Ele sentiu medo. E nós também sentimos medo dessas situações que nos cercam todos os dias. No primeiro instante, Deus parecia estar ausente. Mas logo nós vemos um segundo instante e que queremos destacar agora. Deus está presente. Agora, o que isso nos proporciona? Nos proporciona tranquilidade. Quando Geazi chegou para Elias, Senhor, tem um exército lá fora. Geazi ficou apavorado. E Eliseu deu uma palavra a ele. A primeira coisa que ele diz, não temas. Quando eu ouvi essa expressão do profeta, eu lembrei do Senhor Jesus. Quando Jairo recebeu a notícia que a sua filhinha tinha morrido, Jesus estava caminhando com ele, Jairo deve ter arregalado os olhos, começado até a chorar. Mas Jesus olhou para ele e falou, Jairo, não temas, creia somente. Então as mesmas palavras que o Senhor Jesus usou, Eliseu usou também. Veja, um homem espiritual parece com o Senhor Jesus, fala como o Senhor Jesus. E nós, como temos falado? Estamos parecidos com quem? Nesse momento tão difícil, o profeta de Deus se mantém sereno, caminhando tranquilamente. Agora, Deus está presente e isso nos proporciona tranquilidade e confiança também. Ele vira para o seu secretário e diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha só, um outro trecho diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza, a convicção que o profeta tinha de que Deus estava ali não era à toa. É porque ele estava vendo além, ele estava vendo algo. E por que nós podemos estar tranquilos que maior é o que está conosco do que os que estão com eles? Por que nós podemos estar tranquilos de que Deus não nos vai deixar faltar nada? Porque Ele promete em Sua palavra, temos muitas promessas. Mateus 28:20 diz o seguinte, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa do nosso Senhor Jesus, que vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. E quando terminar essa vida, nós vamos direto para a sua presença gloriosa. João 16:13 diz que o Espírito Santo estará conosco, nos fazendo lembrar de todas as coisas, nos guiando em toda a verdade. Outra ocasião, segundo Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo estava aflito, orando a Deus por um livramento, quando Deus falou com ele, fique calmo, Paulo. Fique tranquilo, a minha graça te basta, ela é suficiente para você. E quando Paulo ouviu essa palavra, vinda de Deus, o seu coração aquietou-se no mesmo instante, porque a graça de Deus é melhor que a vida. Não tem nada como ser cercado por essa graça, rodeado por ela, protegido por ela. Salmo 46, versículo de 9 a 11, diz que a força e o poder do Senhor estão conosco. Vou ler esse trecho. Salmo 46, diz assim, o Senhor põe termo ou fim à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha bem, o Senhor está conosco, a sua graça nos basta, o Espírito nos guia e o poder e a sua força estão à nossa disposição. Conosco estão os exércitos celestiais. É interessante nós observarmos que ao derredor de Eliseu havia carros de fogo e o rei da Síria só tinha carros. Olha a diferença desse poderio bélico, é muito grande. Então, no primeiro instante, Deus parecia estar ausente. Num segundo, Ele está bem presente. Num terceiro momento, o que nós vemos? Nós vemos que Deus abre os olhos dos seus. Ele abre os olhos. Ele faz com que nós enxerguemos coisas que estão invisíveis ao homem comum, ao homem natural. Através do poder da oração. Olha bem, nós temos isso. Como a oração, ela é poderosa. A primeira oração que Eliseu fez, ele fez 3 orações. Ele disse, Senhor, peço que abra os olhos
do meu servo para que ele veja. E em resposta à sua oração, os olhos de Geazi, provavelmente Geazi, foram abertos. E ele pôde ver tudo que somente Eliseu, o homem espiritual, estava vendo. Agora, a sua oração é uma oração definida. A oração tem poder, uma oração definida. Ele não simplesmente gritou, oh, Senhor, tem misericórdia. Não foi o que ele fez, não era momento para isso. Ele orou, Senhor, peço-te que abra os olhos. É preciso que o Senhor também abra os nossos olhos. Precisamos que eles estejam abertos, na maioria das vezes, pois temos fracassado muito quando os nossos olhos estão fechados. Por quê? Quando não estão fechados, muitas vezes, estamos vendo somente os problemas. Consideramos que eles são maiores do que Deus. Eles se avolumam tanto que chegam a encobrir o nosso Deus. E nós ficamos aflitos, afoitos. Pedro estava caminhando por ordem do Senhor Jesus sobre o mar. De repente ele olhou para as ondas, viu que elas estavam bravas e ele começou a afundar. Olhou para o lugar errado, para a direção, para outra direção. Ele deveria continuar olhando para Cristo, ter os seus olhos no Senhor Jesus, lembrando-se do seu convite, da sua palavra. Mas quando ele mudou de direção à sua vista, ele logo afundou. Quantos estão afundando, naufragando na vida espiritual porque tiraram os olhos do Senhor Jesus? Estão vendo o mundo, estão vendo as outras pessoas, estão vendo as outras coisas. Isso é triste. Infelizmente, o povo de Deus tem os olhos fechados. Infelizmente, eles não têm visto as possibilidades que o Senhor tem colocado diante de nós. É preciso que Deus toque os nossos olhos e diga, Eftá, abra-te. É muito importante. Queiramos hoje que dos nossos olhos possam cair escamas. Escamas do medo, escamas da dúvida e escamas da incredulidade. E assim possamos ver claramente. O apóstolo Paulo, quando esteve cego na sua conversão, por 3 dias, e quando o servo do Senhor, Ananias, orou por ele, caíram dos seus olhos como que escamas. E essas escamas precisam cair dos nossos olhos para que possamos ver. Que maravilha é quando o Senhor abre os nossos olhos e nós podemos enxergar. No último momento, Deus provê o livramento. Um grande exército celestial. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. De onde vieram esses cavalos e esses carros? O rei da Síria também tinha mandado tropa, cavalos e carros, e montou um circo em Dotã. Mas Deus mandou seus cavalos e carros de fogo. Isso não é maravilhoso? Veja que material e potencial bélico tão superior. Deus é assim. Deus acode. No último instante, Ele manda socorro. Deus é maravilhoso. Quando Ele pediu que Abraão para sacrificar o seu filho, Isaque, no momento do sacrifício, Deus enviou uma voz, um anjo, que disse, não toque no menino, não lhe faças mal. E providenciou um cordeiro para que Isaque não morresse naquele momento. Foi um teste, uma prova de fé que Abraão passou muito bem. Deus estava ali, Deus já havia providenciado tudo. E quando estivermos passando por situações difíceis, saibamos que Deus tem providência para todos os problemas, todas as dificuldades. Ele vai nos ajudar a passar, vai resolver para nós, vai nos tirar dela, vai nos tirar no meio dela. É assim que Ele age. Um grande exército celestial. E esse exército, eu quero pensar que estão à nossa disposição. O Senhor Jesus, certa vez, disse que se Ele pedisse, Deus mandaria 12 legiões de anjos, cerca de 72 mil anjos, simplesmente para livrá-lo de uma turba de malfeitores. Como o Deus é poderoso e todo esse poder à nossa disposição. Um grande exército celestial, um grande exército à nossa disposição. Diz o texto que todo este potencial bélico estava ao redor de Eliseu. O servo do Senhor, em plena atividade, tinha tudo isso à sua disposição. Ele estava mais do que guardado, protegido em todos os aspectos. Para que temer? Para que desesperar? Para que chorar tanto? Ele podia ver todas essas coisas, porque ele estava em sintonia com Deus.
Deus quer nos acudir, Deus quer nos socorrer, quer suprir as nossas necessidades nesses momentos de dificuldade. Ele é poderoso para fazê-lo. Hoje mesmo, Deus pode enviar o seu exército de fogo e atender a qualquer uma das nossas necessidades. Pensemos nas nossas necessidades, os problemas que temos vivido. Eu rapidamente aqui posso pensar em alguma coisa em relação aos meus familiares, aos meus irmãos da igreja, pessoas com situações bem difíceis, mas eu não tenho dúvida de que Deus está ao nosso lado e a qualquer momento o quadro se reverte completamente. Basta que essa seja a vontade dele, porque poder ele tem de sobra. Concluindo, vejamos o poder da oração. Primeiro, Eliseu ora para que o seu servo possa enxergar o que ele estava vendo. E o servo vê tudo aquilo. Depois ele ora para que o exército da Síria fique cego. E o exército ficou cego. E nesse momento, Eliseu conduziu aquele exército cego até Samaria, capital, onde o exército completo estava ali. E orou de novo para que os olhos dos inimigos fossem abertos. E quando eles abriram os olhos, eles estavam em maus lençóis, cercados por um exército. E o rei de Israel falou, o que eu faço com ele? Elimino todos? Eliseu falou, não foram estes teus prisioneiros. Quando forem os teus, faça o que bem quiser. Mas estes aqui, o Senhor os trouxe até aqui. Dê a eles comida e água. E o rei atendeu. Deu água, deu pão e mandou embora e houve paz durante um bom tempo por essa atitude que ele fez. Conclusão. O rei da Síria ficou envergonhado com tudo isso. Deus batalhou pelo seu povo. Queremos ser uma igreja de crentes. Queremos ser uma igreja de olhos abertos. Nós precisamos ser assim. Hoje, os carros de fogo estão ao nosso redor, ou não estão? Se não estamos vendo esse poder à nossa disposição, é porque nós não temos condições de enxergar. Mas que ali estão, é uma coisa muito certa. Tudo isto foi resultado das orações de Eliseu. Deus age em resposta às orações dos seus filhos. Num primeiro instante, Deus parecia estar ausente. Em seguida, ele estava bem presente. E com isso, ele abriu os olhos dos seus para que pudessem ver o seu exército. E Deus providenciou um grande livramento para Eliseu e o povo de Israel. E eu tenho certeza, o problema que estamos enfrentando, grande problema, não apenas na nossa cidade, no nosso país, mas praticamente no mundo inteiro. Mas para o seu povo, o povo de Deus, ele tem provisão, ele terá e está providenciando para nós um grande livramento. Vamos crer nisso? Vamos orar? Nosso Deus e Pai de amor, obrigado por essa palavra. Ó Pai, na verdade nós gostaríamos de ser como Eliseu, não como Geazi. Infelizmente, na maioria das vezes, agimos como Geazi. Não temos a capacidade de ver nada do espiritual ao nosso lado. E com isso, morremos de medo. Ficamos confusos, atônitos, aflitos. Ficamos depressivos, agoniados, porque os problemas nos cercam e nós, às vezes, não vemos o que precisa ser visto. Mas que a oração do profeta, ela seja real em nossas vidas. Que o Senhor possa estar abrindo cada dia os nossos olhos, toda manhã. Quando abrirmos os nossos olhos materiais, que os nossos olhos espirituais, os olhos da fé, possam se abrir juntamente. E não possamos ver apenas aquilo que está diante de nós, mas possamos ver além, aquilo que está por trás. Possamos sentir a Tua presença e ver que o Senhor está ali conosco, guiando-nos todo dia, em cada passo que dermos. E assim a nossa caminhada vai ser para a vitória. Uma vitória sobre as lutas, sobre as guerras espirituais. Vitória sobre o mundo, amando ao Senhor em primeiro lugar. Vitória sobre Satanás, resistindo firmemente. Vitória sobre a carne, sendo um homem ou uma mulher altamente espiritual.
cheios de fé, cheios da Tua palavra e em condições de compartilhar a todo momento. Ó Pai, que sejamos como Eliseu e assim os nossos inimigos poderão ficar envergonhados e muitos poderão se beneficiar pela nossa fé, pela nossa conduta, pelo nosso entendimento do Evangelho. Pai, obrigado por tudo. Rogamos as Tuas bênçãos sobre todos que nos ouvem e pedimos que sejamos assim, sempre de olhos abertos. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Com um hino que tem como título A Bíblia é. Mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor.
tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Isso.